começa para falar sobre saúde emocional, saúde mental, porque um estudo realizado em 2019 pela Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil possui mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Para a gente falar sobre esse assunto a partir de agora e também discutir sobre o acesso também a tratamentos de ansiedade, de saúde mental, nós conversamos a partir de agora aqui no Tom Maior com a doutora Ariane Fidelis, psicóloga. Doutora Ariana, boa tarde, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde meninas, boa tarde Jéssica, boa tarde Paloma. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, discutindo esse tema, de bastante relevância no contexto não só nacional, mas mundial também, mas se tratando do Brasil, o país com maior número de ansiosos, nós estamos no ranking já há quase 3 anos consecutivos em primeiro lugar. Isso aí com certeza engrandece mais e traz essa conotação de importância, dessa demanda. Com certeza, doutora Ariane. A gente aí conferindo que essa pesquisa, da OMS foi feita em 2019, antes da pandemia, que com certeza agravou ainda mais esse cenário aí de brasileiros que sofrem com transtornos de ansiedade. Como que a gente pode falar, doutora Ariana, que surge a ansiedade, né? Como a gente pode também pensar até que ponto é normal? Porque um pouco de ansiedade todos nós temos, né? Sim, é importante e muito pertinente a sua pergunta. Cabe lembrar que a ansiedade em si, nós nos unimos em componentes físicos e psicológicos. Então, você não pode só imaginar a ansiedade num contexto psicológico em si. Ela tem, sim, claro, alguns componentes fisiológicos, neuroquímicos, que influenciam na sua manifestação. Por isso que é comum as pessoas procurarem ajuda justamente quando os sintomas físicos começam a se agravar. Mas a gente começa a dizer e fala sempre que todos nós, pelo um contexto social, temos ansiedade. Desde que nascemos, vamos ali em trocas com o ambiente, com o contexto social, apresentando comportamentos ansiosos. E o que é a diferença entre a ansiedade como doença? É justamente quando você começa a perder sua funcionalidade. Então, veja comigo, meninas, você trabalha, você levanta, você come, você tem suas atividades normais sendo atribuídas. Quando essas atividades, quando a sua funcionalidade, ela começa a ser comprometida devido ao pensamento exacerbado no futuro, devido a um medo de se expor, devido a uma situação qualquer, você começa a apresentar, então, os sinais negativos e provavelmente, se não tratados desde o começo, podem evoluir ao transtorno de ansiedade generalizada. Doutora Ariana, eu gostaria que a senhora falasse também um pouco, como a Jéssica citou, dessa situação da pandemia. É possível ver que as pessoas estão reclamando mais nas redes sociais sobre estarem sentindo algum tipo de ansiedade ou algo mudou durante a pandemia. Isso é um fato? Algo realmente mudou durante a pandemia? Eu costumo dizer que a pandemia, ela trouxe o holofote, Eu falo que ela trouxe, é como se a gente estivesse lendo um texto e você tem uma canetinha marca-texto, Então, a pandemia, ela foi essa canetinha. Nós provavelmente já tínhamos alguns comportamentos, só que não demos a devida atenção, Ao não dar essa devida atenção, na situação de reclusos dentro de casa, sem o contexto social, os sintomas, é claro, eles foram aflorados. Lembrando que a pandemia, ela ajuda ainda mais a agravar, porque ela traz consigo esse contexto mórbido, Muitas pessoas morrendo pela doença, e isso traz um impacto em nós. Então, é importante muito relevar, muitas pessoas falam que isso depende somente de você controlar ou não o comportamento de ansiedade, mas eu gosto sempre de pontuar que isso é uma mecânica que integra você, as suas responsabilidades, demanda as suas ações, mas também a gente não pode desprezar o contexto social. A gente não pode desprezar a importância da pandemia no agravo dos sintomas, Então, de fato, a pandemia é a canetinha marca-texto, ela acentua ainda mais a manifestação dos sintomas.
Doutora Ariana, e como saber a hora, qual alerta que a pessoa deve prestar atenção nela mesma, como saber a hora de pedir ajuda, de procurar um profissional? Bom, é exatamente isso que eu estava falando. É quando a pessoa começa a perder a funcionalidade. Atividades que você executava de uma maneira rotineira, atividades que você sentia prazer, e aí você começa então a perder essa funcionalidade. Você fica, por exemplo, mais tempo planejando do que executando. Não que planejar as suas ações seja algo ruim, mas entenda, é um planejamento acentuado. Você fica ali adiando coisas, por quê? Porque você quer que tudo saia perfeito. E por que que você quer que saia perfeito? Porque você tem medo de encarar alguma demanda, você tem medo da rejeição, medo do que vão falar, medo da exposição. Então você começa a abrir mão de coisas que você fazia e agora você começa então a querer ficar sempre mais escondido, mais quieto, mais parado, pensando no cenário perfeito para agir. Esse é o momento de pedir ajuda. E também a gente tem que lembrar que muitas pessoas têm sintomas físicos, e como taquicardia, sudorese, irritabilidade, queda de cabelo. Eu falo assim, uma vez que você fez um check-up, você já foi em todos os médicos, é muito comum eu ouvir isso, mas eu já fui em todos os médicos, eu acredito que meu coração vai parar, minha garganta seca, meu estômago dói, eu já fiz endoscopia várias e várias vezes, e não há um comprometimento no órgão físico, no corpo físico, provavelmente você está sofrendo de algum sintoma e sinais de ansiedade. É a hora de procurar o médico. Aquela dor de cabeça sem explicação que aparece constantemente e que, com o tempo, o analgésico já não faz efeito, isso pode ser um sinal de que você está manifestando sintomas de ansiedade. E nesse contexto também, né, doutora Ariana, é importante, né, fundamental a família, né, para ajudar também a identificar, também a prestar todo o apoio a essa pessoa ali que está passando por algum transtorno de ansiedade. Uma dúvida também que eu tenho, que a gente escuta muito falar, e eu não sei se é verdade, doutora Ariana, que as mulheres, elas são mais suscetíveis a ter transtorno de ansiedade. Isso é verdade, doutora? A mulher, até pelo papel social e cultural que ela vem aí durante os anos, né, sendo exposta a essa sobrecarga, não sei se jornada dupla, eu posso dizer até jornada tripla para algumas, não é que ela é mais suscetível, o contexto é mais esmagador para ela e é mais exigente. Os dados mostram que as mulheres buscam mais as intervenções psicoterápicas para resolver o problema. A gente tem que ter cuidado ao analisar o dado, porque às vezes não é que os homens não sofrem de ansiedade, eles sofrem. Talvez eles demoram mais a buscar e talvez não chegue nem a buscar a ajuda. A mulher não. Quando ela percebe que ela já está perdendo as suas funcionalidades, ela já procura uma rede de apoio e ela sempre tem alguém ali que conhece, que pode indicar algo ou alguma solução para ela pedir ajuda. O contexto exige mais das mulheres. As mulheres aprenderam a se comportar dessa maneira. Então, por isso que é necessário, sempre quando vou atender as mulheres, eu digo, é necessário fazer uma ressignificação ou uma reconfiguração, tanto nos valores culturais, quanto nos comportamentos que geram a ansiedade. Doutora Ariana, além dessa questão de gênero, a gente também é importante abordar aqui que há também uma questão social, né? A gente escutamos, né, durante muitas décadas, tinha aquele estereótipo de que transtorno de ansiedade, depressão era frescura de pessoas ricas, quando na verdade isso não é exclusivo dos ricos, né? A população mais pobre também sofre bastante com esse tipo de problema. Tem uma pesquisa que foi publicada por economistas, né, americanos, que apontam que os transtornos emocionais de ansiedade, eles são 3 vezes mais frequentes nas pessoas com baixa renda, né, com menor renda. Esses pesquisadores também, doutora Ariana, concluíram que há um processo de retroalimentação entre a pobreza e esses transtornos, né? A pobreza causa depressão e ansiedade e essas também vão aumentando ali
a ansiedade, né, a pobreza também. Eu queria perguntar, na verdade, como que a gente pode, então, romper esse ciclo vicioso, né? Falta políticas públicas voltadas também para um acesso mais facilitado aos cuidados, né, um incentivo aos cuidados com a saúde emocional, com a saúde mental e também um acesso ao tratamento em si? Sim, essa pesquisa coincide com totalmente a verdade, por isso que o Brasil é um dos países com mais pessoas com ansiedade, porque nos falta o básico, né? O trabalhador diariamente, as pessoas, eles precisam lutar pelo básico, ou seja, pelo pão. Falta sim investimento em políticas públicas de saúde. Nós sabemos que isso é muito complexo nos dias atuais. Ainda existem poucas vagas de concurso público aberto para os psicólogos, psicólogos da saúde, hospitalares e em todas as instâncias. As pessoas ainda não entendem o papel da ciência psicologia. Elas acreditam que por essa nossa tendência cultural organicista, né, que é medicamentosa, as pessoas tendem a achar que a psicoterapia ela não tem resultado e por isso elas não buscam, elas vão diretamente em busca do remédio para solucionar o caso. Então, todos esses fatores, falta de política pública, falta de entendimento da população, que a gente sabe que isso é em decorrência de uma baixa escolaridade, faz com que esse número cresça e as pessoas não saibam muito bem como lidar com isso. Por isso que eu fico muito feliz quando os programas assim dessa audiência abrem as portas e nos dão a oportunidade de explicar, né? Hoje, atualmente, nós contamos com alguns serviços nos CAPs, mas a gente sabe que nem toda a população tem acesso, né? Que é uma pena. Doutora Ariana, já que entramos nesse assunto, né, que tem a ver também com ansiedade e depressão, eu gostaria que a senhora me explicasse um pouco, explicasse também para quem nos acompanha de casa, se a ansiedade ela pode evoluir para uma depressão ou a pessoa ela pode acabar tendo ansiedade e depressão, como isso funciona? Sim, ela pode acabar. Não sei se a ansiedade, a gente não costuma dizer que ela evolui para uma depressão. É claro que a pessoa vai lidando o tempo todo com aquela expectativa de pior cenário, aquele medo, aquela tremedeira, respiração descontrolada, constantemente tendo medo de falhar, porque um excesso de medo de falhar é constante. Isso vai agravando. Como ela fica exposta há muitos anos, meses, a essa situação, ela pode começar assim a se sentir frustrada, perceber-se inútil, né? Ela pode começar a ter pensamentos de morte, que alguns desses são sintomas de depressão. Então, é muito comum, porque não que a ansiedade, quem tem ansiedade tem depressão ou vice-versa. É porque a exposição longa, porque é geralmente o que acontece, faz com que a pessoa também comece a apresentar outras comorbidades. Outro ponto que eu queria abordar com a senhora, doutora Adriana, nós estamos aqui no Tom Maior conversando com a Adriana Fidelis, psicóloga, falando sobre transtornos de ansiedade, também ali acessibilidade aos tratamentos. Eu queria saber como que funciona, né, grupos que são montados ali para tratar desse assunto, grupo de apoio emocional. Como que é tratar a ansiedade em um grupo? Tem diferença de uma terapia ali onde a pessoa se encontra sozinha, ela, o psicólogo, em grupo também há mais pontos positivos? Como que funciona, doutora? A gente teve um probleminha aqui na conexão com a doutora Ariana Fidelis, a gente está conversando via internet, falando sobre transtornos de ansiedade, né, acesso ao tratamento, depressão também. A gente trouxe aqui também informação nessa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, Paloma Formando, que no Brasil são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade. A gente retomamos aqui o contato, doutora Ariana. A internet tinha travado bem na hora que a senhora ia começar a responder minha pergunta sobre como funciona, né, os grupos de apoio emocional. Sim. Bom, a intervenção, tanto em grupo quanto individual, ela tem a mesma eficácia. O que a gente percebe? Individual, é claro que os custos
para esse tipo de intervenção, eles são um pouco maiores, né, do que o atendimento em grupo. Então, por isso que muitas pessoas, muitos psicólogos, muitas entidades, institutos de psicologia, eles optam por essa intervenção em grupo. Porque isso, além de facilitar o acesso da pessoa ao tratamento, ela também começa a ouvir de outros sobre essas demandas. E esse compartilhamento para a pessoa que tem a ansiedade é muito importante, porque, veja, às vezes ela acredita que ela está sozinha, né? E que não tem como, não tem nada que possa ser feito. Então, esse movimento, seja em grupo ou individual, ele tem a mesma eficácia. É claro que nós temos que nos resguardar de estarmos procurando profissionais habilitados, psicólogos, né, psiquiatras, que conduzam isso de uma forma ética, né, dentro dos princípios da ciência. Porque o que às vezes acontece? As pessoas não se atentam para esses detalhes. E aí acontece que no desespero busca qualquer coisa, qualquer ajuda, e isso pode não ter eficácia. Então, eu costumo sempre dizer, é importante verificar, né, fazer esse background aí do psicoterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, e para que isso tenha uma eficácia. Mas tanto grupo quanto individual, se conduzido de uma maneira ética e pautando com as técnicas utilizadas pela ciência e psicologia, tem a mesma abordagem, a mesma eficácia e eficiência. A doutora Ariana, também esse acesso para quem não tem condições financeiras a um grupo de apoio emocional pode ser mais viável, uma alternativa a mais para quem quer ir buscar um tratamento? Sim, eu digo sempre que o grupo ele pode sim ser mais viável para quem quer buscar o tratamento. Por quê? Na psicoterapia individual, na intervenção individual, as pessoas têm mais dificuldade, porque a gente sabe do custo elevado, né, da intervenção. Infelizmente, às vezes até as pessoas brincam muito e eu falo, gente, a nossa formação técnica, ela tem um valor alto, né? Apesar desse contrassenso entre nosso reconhecimento no mercado. Mas a psicoterapia individual, ela é sempre com um valor mais alto do que o atendimento em grupo, né? É por isso que o atendimento em grupo pode ser mais acessível para as pessoas no primeiro momento, porque até mesmo ela pode traçar técnicas, aprender técnicas ali que vão ser colocadas no grupo, que ela tem condições de aplicar isso diariamente para lidar ali com os sinais e os sintomas da ansiedade. Doutora Ariana, e levando essa realidade até as crianças, eu gostaria que a senhora explicasse como os sintomas da ansiedade se manifestam nos pequenos e também quais as classificações da ansiedade infantil e quando buscar auxílio para as crianças. Os pequenos, eles têm totalmente influência de quem cuida deles, dos pares que cuidam deles. Se foram os pais são provavelmente os grandes, né? Aí, como eu digo, eles passam, né? Eles repassam nas suas ações, na sua maneira de ser, a ansiedade para os pequenos. Então, com as suas altas exigências, cobranças e até mesmo com o jeito de ser do pai. Então, eu falo muito para os pais que o seu filho está com ansiedade, então provavelmente alguém da casa tem ansiedade. Essa criança, ela não cria, né, a ansiedade do nada. Ela provavelmente tem uma convivência diária com alguém, seja o cuidador, seja o pai, a mãe, a avó, o tio, que ela vai ali se assemelhando e se endossando nesse comportamento ansioso. Muitos dos sinais das crianças com ansiedade é o ato de roer unhas, né? As crianças roem muito as unhas, porque as crianças não conseguem verbalizar, né, muito bem, como nós, os adultos, o que elas estão sentindo. Então, por exemplo, roer as unhas, um baixo rendimento escolar, a criança, ela já tem uma expectativa muito grande do que vai acontecer no dia de amanhã. Então, quanto mais a criança fica acelerada e perguntando e questionando sobre o passeio do parque que vai ser no final de semana,
já são sinais de que ela está manifestando comportamentos ansiosos. Os pais precisam lidar da forma mais natural possível, mas, no entanto, eu digo que os pais precisam corrigir a sua sintonia comportamental, né? Então, muitos psiquiatras, muitos médicos optam na indicação de medicalização para a criança. Eu tenho muita cautela quanto a isso, apesar de que o psicólogo ele não medica, mas eu sei que algumas pessoas, alguns dos meus clientes, eles chegam com as suas receitas. Eu digo que a criança sempre há muita cautela para fazer essa decisão de medicação. Por isso que é muito importante uma avaliação multidisciplinar, né, de médicos e psicólogos, psicopedagogos, uma avaliação dos professores, porque talvez a correção do comportamento, a correção da dinâmica da casa, uma intervenção com os pais ajuda mais em casos de crianças que não tenham nenhum transtorno do desenvolvimento, nessa lidar com os sintomas da ansiedade. Doutora Ariana, foi bem esclarecedor, né, pertinente aqui a gente abordar esse assunto. Agradeço a sua participação por estar aqui conosco no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima. Eu agradeço, Jéssica e Paloma. Quero deixar aqui com vocês um convite, né? Que eu conduzo também um grupo, né, de intervenção para pessoas com problemas de ansiedade, né? Como você diz, um grupo que tem a possibilidade de ter um valor social. Então, se alguém se interessar, né? Fica aqui, então, o convite, se presencial ou online. Se presencial na cidade de Goiânia e online a gente está aí disponível a todo o Brasil, né? No meu arroba, você pode entrar em contato comigo, @ArianaFidelisOficial. Então, deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigada e muito bacana discutir esse tema aqui com vocês. Conversamos aqui no Tom Maior com a psicóloga Ariana Fidelis, falando